IA não salva empresa desorganizada e eu vou te explicar isso. Um dos maiores problemas das empresas atuais é que elas querem colocar inteligência artificial nos seus negócios, elas querem colocar tecnologias, só que elas são desestruturadas, desorganizadas, descontroladas. Elas não deixam claro as funções dos seus funcionários, quais tarefas que eles devem executar, e isso só acaba atrapalhando a operação. E talvez isso seja um dos maiores desastres das empresas de hoje. Antes de pensar em inteligência artificial, é interessante que você imagine quais são os processos da sua empresa, quais pessoas serão designadas para aqueles processos, se toda a estrutura da sua empresa e todo o quadro de funcionários já tem prazos e metas estabelecidos para eles, para depois nós começarmos a pensar em aplicar inteligência artificial. E isso é grande parte do desperdício das empresas. Alguns dos exemplos de algumas empresas que eu já passei foram algo bem engraçado. Quando você não tem uma regra de negócio, uma política com seus funcionários, e quando você tenta incrementar alguma tecnologia nova, grande parte desses funcionários eles vão rejeitar ou eles não vão fazer, ou pode durar durante 1 mês, 2 meses, mas aquele processo ele não vai ser contínuo. Por quê? Porque você não deixou claro o que aquela pessoa tem que executar, o que ela tem que fazer, por onde que ela tem que caminhar. Ou seja, antes de eu colocar algo para eles realizarem para mim, que eu colete aquele tipo de informação, eu tenho que deixar claro para eles o que ele tem que fazer. Ou seja, se eu estou trabalhando em uma turma operacional, eu tenho que deixar toda a regra de negócio muito bem feita para ele. Todos os processos muito bem detalhados do que ele deve executar. E antes de eu incrementar qualquer tipo de tecnologia, eu começo com um papel de pão. Eu faço com que ele gere aquela informação, execute conforme a nossa regra de negócio e depois disso eu colho aquela informação. E não precisa ser de uma maneira tecnológica, não. A princípio, você fazendo isso de um modo mais arcaico, antigo mesmo, mas você trazendo aquela cultura para aquele time, isso vai deixar cada vez mais fácil para você implementar novas tecnologias para o seu negócio. Muita gente quer inteligência artificial, mas ele não tem inteligência operacional. Ou seja, eu quero IA, eu quero tecnologias novas, porém, a tecnologia barata, ela é aquela que realmente resolve o seu problema. Mas você já sabe qual que é o seu problema? Você já tem noção de aonde está o gargalo da sua operação? Você sabe o que você precisa mudar, quais peças você precisa mover, primeiro quem, depois o que. Você sabe quem realmente está remando junto com você no barco, se são pessoas ou se o seu problema são ferramentas. E depois disso eu começo a pensar em tecnologia. A tecnologia ela deve ser pensada de uma maneira estratégica para eu acelerar o crescimento da minha empresa. Agora, se eu tenho uma empresa que ela é desorganizada, uma empresa que ela não segue a minha estrutura, na verdade eu vou acelerar o caos com a tecnologia. Isso vai se transformar em uma armadilha. Eu vou querer a tecnologia para poder me auxiliar, só que na verdade ela vai acabar te atrapalhando. Porque você vai achar que está controlando, mas na verdade você está tentando controlar caos. E isso é extremamente perigoso, tá? E grande parte das empresas cometem esses erros nos dias de hoje. Nem tudo que cresce parece ser saudável. Às vezes eu estou crescendo de uma maneira financeira, o meu faturamento está aumentando, mas a minha operação ela está pegando fogo, é um caos. E se eu cresço, eu tenho que crescer de uma maneira qualitativa, de modo que eu traga qualidade para o meu negócio. Se eu cresço de uma maneira desestruturada, eu vou acabar desanimando os meus funcionários, desanimando a minha gerência, desanimando a minha diretoria. Eu tenho que sempre pensar de modo estratégico. E quando eu penso de modo estratégico, não é eu achar que o que eu vou fazer irá dar certo, mas é eu chamar a minha equipe, aqueles que compõem o meu time, e eu ter discussões técnicas, ver quais são as visões, quais são as ideias, para eu poder acelerar. Uma das coisas mais engraçadas é importante a inovação, mas quando você já tem um modelo de negócio que deu certo, é muito mais fácil eu copiar esse modelo de negócio, melhorar, adaptar para minha estrutura e colocar em prática.
Se eu não faço isso, a minha empresa ela continua indo cada vez mais de mal a pior e isso é extremamente perigoso. A ideia principal é sempre ter uma boa comunicação. Quando eu tenho uma boa comunicação, eu consigo entender quais são as dores dos meus funcionários, dos meus colaboradores, entender quais são as dores do meu caixa, e aí sim eu consigo cada vez mais estruturar o meu negócio. Ou seja, não será implementando novas tecnologias, trazendo inteligência artificial para o meu negócio, que o meu negócio ele vai mudar. Negativo. Para eu começar a mudar o meu negócio, eu tenho que ter o meu plano muito bem elaborado. E antes de qualquer coisa, você precisa sentar e estruturar quais são as funções, o quadro dos seus funcionários, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, para você também ter um ponto de partida de cobrança. Porque sem isso, é como se você jogasse o seu funcionário na floresta amazônica e pedisse para ele trazer algo daquele lugar ali, sem ele nem mesmo conhecer o ambiente, como que faz, de que maneira, se é úmido o habitat, se não é. Isso é extremamente perigoso. Então a ideia principal é comunicação, estruturação, e aí sim você começa a ter um plano de negócio. E aí sim as coisas começam a andar mais e vai ficar muito mais fácil para você começar a aplicar tecnologias no seu negócio. Meu nome é Luiz Cabral e eu vou começar a trazer mais vídeos desse tipo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos para cima. Obrigado, pessoal.